E aí, gente, sejam bem-vindos de novo no meu canal. Meu nome é Natália Besbete e hoje vamos contar o caso do menininho João Hélio. Então, já deixem um like aqui embaixo. Se você é novo no canal, se inscreva e vamos logo pro caso. Esse caso aconteceu de um jeito um pouco perturbador, tanto que chocou o país inteiro quando aconteceu. Então, eu tento contar os detalhes de forma mais contida para não desrespeitar a vítima nem a família dela. E eu queria meu filho. Quando eu vi que ele foi arrastado, eu sabia que eu não tinha como corrigir aquilo, como livrar ele da morte. João Hélio Fernandes nasceu no dia 18 de março de 2000, no Rio de Janeiro. Os seus pais são Rosa Cristina e Elcio Lopes, e ele também tem uma irmã chamada Aline. E por relatos da família, João Hélio, que na época tinha apenas 6 anos de idade, era um menino muito alegre, muito divertido, e ele fazia natação e futebol, tanto que no dia do caso, ele tinha marcado seu primeiro gol na escolinha onde ele treinava. E nessa época a família estava planejando uma mudança, então eles queriam mudar de casa e ir para um bairro chamado Meyer. E o João estava ansioso para eles mudarem logo de casa, porque lá na casa nova ele teria um quarto somente dele. E, aliás, um quarto onde as paredes seriam pintadas pela sua cor preferida, que era o verde. E essa mudança foi mais pensada no conforto dos filhos, pois na casa nova cada filho teria o seu quarto, e a Aline já estava com 13 anos, então logo ela precisaria de sua privacidade, e o João também. E logo o João precisava de um espacinho dele para colocar as coisinhas dele, e os seus pais sempre pensavam no melhor para os dois, então eles pensavam muito no bem-estar e na sua segurança. Tanto que quando o Elcio, né, que é o pai, que é empresário, conseguiu um dinheirinho a mais, ele quis investir no bem-estar, então ele decidiu se mudar de casa. E no dia 7 de fevereiro de 2007, numa quarta-feira, como de costume, Rosa, Aline e João foram para o Centro Espírita Leon Denis, no bairro de Bento Ribeiro. E nesse dia, o pai de João não foi junto, pois ele precisava se encontrar com pedreiros que iriam cuidar das pequenas reformas que a casa nova precisava. A Rosa permaneceu por um tempo lá no Centro Espírita com seus filhos, e quando era mais ou menos 9 e pouca da noite, eles saíram de lá. E quando eles saíram de lá, como sempre, a mãe, muito cuidadosa, colocou o João no banco de trás com um cinto de segurança. E é bom falar do cinto porque, pelo menos naquela época, não era muito comum as pessoas usarem cinto no banco de trás. Então isso já mostra que a mãe de João era muito cuidadosa e também o cinto é uma parte muito relevante dessa história. O carro que a Rosa dirigia era um Corsa. Nessa noite também estava com eles uma amiga da família que sentou no banco de trás, do lado do João, porque na frente estava a Rosa dirigindo e a Aline do seu lado. E nisso a Rosa estava percorrendo o caminho normal de volta para casa, quando por volta das 9h30 ela teve que parar no sinal vermelho na rua João Vicente, na Oswaldo Cruz, Zona Norte. E foi nesse momento que o dia, que deveria ser só mais um dia normal, né, do dia a dia da família, se tornou num crime cruel que mudou totalmente a história deles. E enquanto eles estavam parados lá na sinaleira, assaltantes renderam a família no intuito de roubar o carro. Então, 5 bandidos se aproximaram do carro e obrigaram a família toda que estava ali dentro a sair de dentro dele. E, primeiramente, 3 homens que estavam armados se aproximaram do carro e obrigaram todos que estavam ali dentro a se retirarem do veículo. E esse tipo de assalto é difícil porque é uma abordagem do nada, então nosso cérebro não está preparado para pensar o que a gente tem que fazer no momento. Então imagina, chegar 3 homens armados em cima de ti, mandando tu sair do teu carro, correndo. Então eu imagino que no momento tenha sido bem difícil para eles, mesmo que infelizmente seja normal a gente já sair de casa pensando que isso pode acontecer, nosso cérebro não está preparado para caso realmente aconteça. Então ali no momento eles estavam realmente muito assustados, porque vocês imaginam como deve ser para uma mãe estar dentro do carro com seus filhos, com homens armados em volta ameaçando, né? Então, no momento, a Rosa desceu do carro, a Aline, que estava no banco do passageiro, também desceu, e a amiga da família, que estava no banco de trás, no lado do João, desceu também.
E nesse momento, a Rosa percebeu que o pequeno João não tinha conseguido descer. O João estava preso no cinto de segurança. E nesse momento a gente tem que levar em conta que ele era apenas uma criança de 6 anos de idade e que aquele momento estava sendo muito assustador, mesmo que ele talvez não tenha entendido o que realmente estava acontecendo. Só de ver sua família saindo correndo de dentro do carro já foi muito assustador. E o fato é que a Rosa logo percebeu que o João não tinha saído do carro e que ele estava preso no cinto de segurança, então logo ela correu pro carro para tentar tirar ele, né, para tentar destravar o cinto. E logo que a Rosa correu para tirar o pequeno João dali de dentro do carro, os assaltantes aceleraram o veículo, então isso dificultou mais ainda da Rosa conseguir tirar ele dali de dentro. E para piorar, quando eles aceleraram o veículo, a porta se fechou, então o João ficou preso pelo cinto do lado de fora do carro, com o cinto na barriga. Então nisso, o João foi arrastado na rua, enquanto os bandidos estavam em fuga. Então, sobre o estado que o corpo ficou, vocês já devem imaginar ou já devem ter lido por aí, né? E durante esse trajeto de 7 quilômetros, passando pelos bairros Oswaldo Cruz, Madureira, Campinho e Cascadura, o carro ficou andando em zigue-zague, como se o motorista quisesse que o que estivesse preso do lado de fora do carro, que era uma criança, caísse no meio da rua. Mas isso não aconteceu. E durante esse trajeto, as pessoas que estavam na rua e que estavam vendo o carro, vendo a criança sendo arrastada, tentavam de tudo que era jeito alertar o motorista, talvez não sabendo que eles eram assaltantes. E nisso, algumas pessoas que estavam presenciando a cena começavam a gritar desesperadas para tentar alertar o motorista. Eles até chegaram a passar por uma sede de corpo de bombeiros e por um quartel do exército. Teve até um motoqueiro que, quando viu o carro passando, ele tentou se aproximar do carro com a moto para ver o que estava acontecendo ali. E quando ele viu que era uma criança sendo arrastada, ele tentou de novo avisar o motorista, ele tentou alertar, então ele tomou uma atitude, só que não adiantou de nada, porque um dos assaltantes ou ameaçaram com uma arma apontada para ele. E quando talvez os bandidos perceberam que o menino estava sendo arrastado, eles tentaram ironizar ou disfarçar dizendo que era apenas um boneco de Judas. E para quem não sabe, o boneco de Judas é um boneco que ele é criado para ser destruído e ele é de tradição vinda de algumas comunidades católicas e ortodoxas. E finalmente o carro foi abandonado na rua Caiari, que é uma rua sem saída. E quando ele foi abandonado lá, o corpo do menino ainda estava pendurado para fora do carro, mas obviamente sem vida. E provavelmente esse lugar já era conhecido pelos bandidos, pois eles pararam do lado de uma escadaria e, segundo algumas testemunhas, eles desceram a escadaria muito calmamente, como se nada tivesse acontecido. E algumas pessoas que estavam em um bar na mesma rua se aproximaram do carro e quando viram o menino ainda em estado de choque, elas chamaram a polícia. Só que a polícia já havia sido avisada, ela já tinha sido chamada tanto pelas pessoas que viram o carro passando, tanto pela Rosa e por sua amiga que foram assaltadas. Então, logo depois que elas foram assaltadas, elas ligaram para a polícia. A Rosa até contou que a irmã de João tentou correr atrás dele, chorando, né? Correr atrás do carro para tentar salvar, mas não conseguiu. Então, logo depois, eles ligaram para a polícia. E a repercussão do crime foi tão grande que foram chamados policiais de 3 delegacias, mais policiais do 9º Batalhão da PM. E, além disso, eles estavam chamando a população para ajudar a localizar os bandidos. Então, logo foi divulgado o número do Disque Denúncia. Foram também oferecidos uma recompensa de R$2.000, que logo depois foi aumentada para R$4.000 para quem encontrasse o paradeiro dos assaltantes e avisassem a polícia. Então, com toda a repercussão que teve do pessoal procurando os culpados, né? Tipo, saía no jornal, na TV, saía em tudo. 18 horas após o ocorrido, eles encontraram finalmente os culpados e começou as prisões. O primeiro foi encontrado por uma denúncia anônima e foi entregue à polícia pelo próprio pai. Então, logo depois, o próximo foi encontrado, que era um menino de 16 anos. Então, os dois confessaram o crime e decidiram colaborar com a investigação. E o primeiro menino que foi preso era Diogo Nascimento, ele tinha 18 anos na época e ele estava no banco de carona na hora da fuga. E o menino de 16 anos foi o que abordou de primeira o carro, né, que parou eles,
com uma arma e logo depois disso eles descobriram que a arma era de brinquedo. E logo após, o resto do pessoal foi encontrado, né, nos dias seguintes, e os 5 acusados pelo crime tiveram a sua pena temporária decretada até o dia 10 de março de 2007. E com isso ocorreu vários protestos, onde as pessoas pediam muito com que a polícia desse para esses criminosos uma pena muito mais severa. Esse foi um dos casos, inclusive, que foi muito usado para discutirem sobre a redução da maioridade penal. E no dia 30 de junho de 2008, 4 acusados foram condenados por latrocínio. Carlos Eduardo Toledo Lima foi condenado a 45 anos de prisão, Diogo Nascimento da Silva a 44 anos e 3 meses. Carlos Ribeiro da Silva e Tiago de Abreu Matos foram sentenciados, cada um com 39 anos de prisão. Ezequiel Toledo de Lima, que era o garoto de 16 anos, foi condenado a cumprir 3 anos de medidas socioeducativas em uma instituição de jovens infratores em regime fechado e foi beneficiado com a progressão do regime no dia 8 de fevereiro de 2010. Em abril de 2011, ele recebeu o benefício da liberdade assistida e voltou às ruas. Ele foi preso novamente em 2012 por posse ilegal de arma de fogo, tráfico, associação para o tráfico e corrupção ativa. Eu não consegui localizar a pena que ele cumpriu, mas sabe-se que novamente ele foi solto e novamente foi preso em maio de 2019, dessa vez sob acusação de furto. E esse condenado pode pegar 26 anos de prisão, mas novamente não foi possível localizar se ele foi ou não condenado, mas ao que tudo indica, ele continua preso. E a Praça Três Lagoas, onde o menino foi encontrado, rebatizou seu nome para Praça João Hélio Fernandes. E em 3 de dezembro, o Parque Menino João Hélio foi inaugurado em Araruana. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, entrem no meu canal, que tem vários casos para vocês assistirem. E toda semana vai ter um caso novo. Então é isso, até o próximo vídeo.